quando a gente tá aqui em São Paulo, bom, tudo bem, a gente tá falando de uma cidade aí, da grande São Paulo, tem 20, milhões de habitantes. Então, os maiores do mundo, né? Você vai ter muitos torcedores de outros times, de pessoas, às vezes, que vieram de fora de São Paulo pra cá e tudo mais. Mas assim, cara, eu fiquei impressionado com como que, primeiro, o número de camisas de torcedores de futebol que eu vi nas ruas, proporcionalmente, é imbatível, assim, com relação a São Paulo. E, pô, eu não vi assim, num final de semana, claro, tá? É um recorde pegou uma pequeno. época boa pra isso, né? O Atlético tá brigando pelos principais títulos, vivendo uma das melhores fases de sua história desde 2021. E o Cruzeiro não tinha contratado o Diniz ainda. E o Cruzeiro ressurgiu da cinza. Bem ou mal, embora tenha perdido esse título aí pro Racing, ele só ressurgiu da cinza. Ele não sofreu no Brasileiro em termos de ameaçado de cair. Hoje ele se consolidou de novo na elite. Mas, cara, assim, eu fiquei impressionado com quão... primeiro o número de camisas, mas depois o fato de eu não ter visto... Eu não vi uma camisa do Flamengo, eu não vi uma camisa do Corinthians, eu não vi uma camisa de ninguém. Eu só via... E outra, assim, umas coisas meio loucas. A gente foi tomar um café, assim... De repente, cara, famílias, tipo, saía o pai, a mãe, os dois filhos, todo mundo uniformizado com a camisa do Galo ou do Cruzeiro. Às vezes até dos dois. Às vezes até dos dois. Exatamente. Não, uma coisa... Eu falei, cara, que lugar... Capital que respira futebol. Não, respira futebol. O mineiro gosta de futebol. Tanto que os dois clubes têm proporcionado grandes públicos. O Atlético com a nova arena dele e o Cruzeiro com esse ressurgimento tem dado bons públicos os dois, né? E como é que surgiu essa sua paixão pelo Cruzeiro? 1965, fiz 10 anos, em 65, Mineirão inaugurado. Aí só se falava nisso em Belo Horizonte, Mineirão, aquele negócio. E surgiu o time do Cruzeiro que se preparou para isso. Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Natal, Raul. De repente eu me via acompanhando esses caras e comecei do nada. A minha família era Atlético América. Todo mundo era Atlético América. Você foi o cara do contra. Eu fui o primeiro. O meu avô me deu uma bronca. O meu avô era atleticano ferrenho e não comia massa Orion, porque a fábrica pertencia ao Felício Brandi, presidente do Cruzeiro, e não bebia cerveja Ouro Branco, cuja fábrica também era do Felício Brandi. Ele não consumia esse produto. Aí descobri que um dos netos favoritos dele era cruzeirense, e lá uma bronca, entre aspas, né? Foi o primeiro. Depois surgiram alguns. Eu tinha um irmão também que era cruzeirense e sobrinhos já pintaram mais. Mas agora a família, essencialmente, Atlético América. Cara, a gente recebeu o Fernando Rocha aqui, jornalista Fernando Rocha. Conheço ele. E ele teve uma fala dele aqui que... O pai dele foi presidente do conselho do Cruzeiro, Exato, o Dalai. Reverberou muito uma fala dele aqui, que ele disse que o Cruzeiro é o verdadeiro time do povo de Minas Gerais. Você concorda? Vamos por partes. O Atlético foi fundado por um grupo de estudantes de classe média no Parque Municipal. É um clube popular, evidentemente que é. Pô, não vou negar isso. A origem dele não é tão popular quanto o Cruzeiro. O Cruzeiro foi fundado por proletários italianos. O italiano que chegou em Belo Horizonte, ao contrário de São Paulo, ele era dono de padaria, dessas coisas, né? E era uma baixa construção, era o pessoal que vivia meio escanteado. O Cruzeiro não era Cruzeiro, né? O italiano era um pouco sacaneado até. Aí eles resolveram criar um clube chamado de seu. Aí criaram o Palestra Itália, a semelhança do estádio de São Paulo, criaram em 1921, o Palestra Itália. E ele começou a incomodar um pouco os grandes, aí obrigaram ele a ter um estádio para disputar um determinado campeonato, lá pelos anos 20 e tal. Ele não disputou aquele campeonato, entrou numa outra liga, tanto que em 1926 o Cruzeiro se proclama campeão, e o Atlético também, o Atlético foi campeão da liga oficial, e a federação não reconhece esse título do Cruzeiro, de 26, embora ele se proclame. Ele, só quando ele construiu o estádio dele, 28 ou 29, que ele passou a ser um pouco mais respeitado nisso aí. E a colônia expandiu. A colônia italiana expandiu. Ainda teve uma segunda leva de italiano nos anos 70, quando a Fiat foi inaugurada em Betim, que é a cidade ao lado. Então, e o Cruzeiro cresceu muito do interior para dentro. O Felício Brandi, que era um presidente visionário, sentindo que o Mineirão ia dar uma dimensão grande ao futebol de Minas, falou, pô, vou armar um time para se dar bem nesse estádio aqui. Foi quando surgiu aquele grande Cruzeiro do Tostão, do Dirceu Lopes e tal. Então, e ele começou a fazer ações no interior, levando jogadores nas escolas, mandando caderno, lápis, não sei o quê. E o Cruzeiro cresceu muito nisso. O marketing nasceu ali. Ele foi o primeiro cara a criar um centro de treinamento, o primeiro centro de treinamento de clube no Brasil é do Cruzeiro, em 1970, a Toca da Raposa, que abrigou duas preparações de seleção brasileira, 82 e 86, e depois o Cruzeiro construiu a Toca 2. Ele tem 2 centros de treinamento. Um ficou na base e outro como profissional. Caramba. E você se lembra daquele fatídico jogo de 66, 30 de novembro de 66, quando o Cruzeiro goleou por 6-2
No primeiro jogo da final da Taça Brasil. Eu era menino, não Santos de tinha Pelé. televisão, não tinha. E meu pai trabalhava no sucursal do JB e cobriu esse jogo. Com o Rodemário Toguinho, que depois veio a ser meu chefe e meu companheiro no JB. Olha que coincidência. E eu não podia ir no estádio, eu tinha 11 anos, eu tinha completado 11 anos. Eu fiquei no radinho, um radão daqueles de pé, né, cheio de válvula, aqueles radão, né? Sempre, né? Eu acho que a marca era sempre e tal, eu ouvindo ali. E foi o maior primeiro tempo da história do Cruzeiro, porque ele fez 5-0 no primeiro tempo. Lembrou um certo 7-1 que teve no mesmo estádio também, que foi 5-0 no primeiro tempo, né? É isso. E 10 anos o aí. Cruzeiro com 1 minuto já estava 1-0, com 5 estava 2-0, com 23 estava 3-0. Aí fechou em 5-0 o primeiro tempo. No segundo, o Santos ainda fez 2 gols, o Cruzeiro ainda fez o sexto. Né? Aí uma semana depois, 7 de dezembro, véspera de feriado em Belo Horizonte, feriado 8 de dezembro é feriado em Belo Horizonte, o Cruzeiro perdia de 2-0 no Pacaembu. Os dirigentes do Santos, Atier Jorge Cury, o presidente, entrou no vestiário do Cruzeiro para negociar onde seria o jogo a negra, o terceiro jogo. Ele queria o Maracanã, porque naquela época tinha um terceiro jogo para decidir. Sim, sim. Aí ele foi expulso do vestiário. Não, o jogo não acabou ainda não. Os jogadores se morderam, foram para o campo, muito mais jovens do que o do Santos. O Santos viajava muito, treinava pouco, porque estava sempre em viagem. Porque não tinha o saldo. Se o Santos ganhasse por qualquer placar, tinha um terceiro jogo. Placar. E estava 2-0, gols de Pelé e Toninho. O Tostão ainda perde um pênalti no começo do segundo tempo. Aí, de repente, o Tostão faz um gol de falta com pouco ângulo da direita e aos 20 e tantos minutos o Dirceu Lopes empata. Ali já dava Cruzeiro. E o Cruzeiro não tirou o pé. Aos 43 chovia a cântaros no Pacaembu, né, lameado. O Natal fez o terceiro gol na jogada do Dirceu Lopes Tostão. O Tostão foi ao fundo, cruzou, o Natal veio e chutou. Aí 3-2 para sacramentar o título. Aí foi o Cruzeiro, fez uma festa descomunal, a chegada em Belo Horizonte e tal. Ali eu me consolidei como torcedor, né? Você considera que esse é o maior jogo da história do Cruzeiro, esse 6-2? É o jogo que catapultou o Cruzeiro para ser um grande do futebol brasileiro. O Cruzeiro é o último grande do brasileiro, digamos assim. Dos 12 grandes tradicionais, é o último a ser grande. Por quê? Porque ele não, em Minas era Atlético e América muito. O Cruzeiro é quase uma terceira força. Embora tivesse já mais títulos do que o América, ele era como se fosse a terceira força. Ali ele se consolidou como, opa, tem uma coisa nova no futebol brasileiro. E ali contribuiu também para descentralizar o futebol brasileiro. O torneio Rio-São Paulo, no ano seguinte, já foi ampliado. Nasceu o Robertão com a inclusão do Cruzeiro, do Atlético. O Grêmio, que já fazia furor no Sul, tinha dado auxílio da seleção brasileira, que foi a Copa, assim como o Tostão pelo Cruzeiro. O Inter e entrou o Ferroviário do Paraná. Né? Então, foi o embrião do brasileiro ali. Né? Aí foi crescendo só. 68 já botaram o Bahia, botaram o Náutico. E o brasileiro cresceu a partir dali. Esses títulos do Cruzeiro foi o que faltava para o pessoal se convencer que deveria ampliar o Rio-São Paulo. Deveria ser ampliado. O maior time que você viu foi esse do Tostão ou você compara com aquele de 2003 do Lucha? Não, o do Tostão tinha mais craques, né? Mas embora o de 76 também era, pô. Você tinha o Raul, que tinha mais experiente, tinha o mesmo Piazza, o Zé Carlos, que era reserva em 66, você tinha Nelinho com o Copa do Mundo, Jairzinho, Palinha, Joãozinho. Eu acho que o de 66, se for olhar jogador por jogador, de 66, o 76 é melhor. 2003 aí. Quem jogou mais, o Tostão ou o Dirceu Lopes? O Tostão mais genial, o Dirceu Lopes mais espetacular. São os dois maiores artilheiros da história do clube. Pouca diferença, o Tostão é o maior artilheiro. O Tostão era um jogador genial. O Tostão, quem não viu o Tostão jogar, perdeu. O jogador que sabia ler o jogo, inteligência tática. Basta ver os lances da Copa de 70, que não brilhou tanto assim, porque ele tinha operado o olho, ele jogou de centroavante, que ele não era. E o tanto de passe que ele deu, de assistência, de participação. Parecia meio que um falso 9, né? O chamado nasceu a expressão falso 9 ali. Sim. O Zagallo falou: você seria capaz de jogar meio de costa, abrindo espaço pro Pelé e pro Jairzinho? Falou assim: eu faço como o Evaldo fazia no Cruzeiro. O Evaldo fazia isso pro Tostão, pro Dirceu Lopes, pro Natal, entendeu? História. Agora o Dirceu Lopes é um craque espetacular, um jogador lindo de ver jogar. Chutava bem de fora da área, chutava direita com a esquerda. Agora, ele era muito tímido e sentia isso na seleção brasileira. A concorrência era muito forte, ele não teve uma carreira de seleção brasileira, como poderia ter tido. O Tostão brilhou em seleção brasileira, foi campeão do mundo, eu não sentia o peso. Então, por isso, eu coloco... E o Tostão, um craque também fora das quatro linhas, né, cara? Você chegou a trabalhar com ele, assim? Ele foi meu colunista. A gente tinha um almoço uma vez por mês. Que delícia, hein? O casamento da filha dele, a Mariana, e me convidou. Tive a honra de ir com a minha saudosa esposa, fomos, pô, né? Quando eu fiz 50 anos, eu dei uma festa e tal. Ele apareceu, foi um dos primeiros a aparecer, ele foi a atração na festa. Né? É o seu maior ídolo como cruzeiro? Como eu Tostão, sem dúvida. Eu falei, você é o culpado. Você é o culpado, você é o Dirceu. E você acha que a gente valoriza pouco, assim, o brasileiro valoriza pouco essa galera das antigas, assim? Valoriza.
fico vendo assim, por exemplo, cara, às vezes no Santos lá o Clodoaldo trabalha assim, aí mostra aqueles bastidores de pós-jogos e não sei o que, aí eu vejo os caras assim, eu tenho a real... não sei, eu não tô lá, mas eu tenho a real dimensão que aqueles caras não fazem a menor ideia de quem que é o Clodoaldo. Você acha que a história ela é muito... Mal contada. Mal contada. Pior é jogador que eu desconhecia, né? Jogador que joga no clube forte, tem assessor pra lá e pra cá, então... cabeleireiro particular, não sei o quê. Não dá entrevista, não gosta, e aqueles caras... A gente conversava com esses caras, pô. Quantas vezes eu entrevistei o Pelé, não julgando mais, a ex-jogador, o Zico, o Roberto Dinamite, o Reinaldo... Cerezo, o Nelinho, chegava pros caras, pô, a gente via o treino, batia papo com eles, ligava pra casa deles. Hoje em dia a gente não tem acesso a esses jogadores. E eles não sabem quem foi o cara do passado. Eles mesmo não valorizam muito. Os clubes estão tentando melhorar isso um pouco, com essas novas arenas, novos estádios, botar painéis, essas coisas, estão melhorando um pouquinho. É incipiente, mas pode se valorizar mais isso aí, né? Mas você acha que o brasileiro, no geral, dá pouco valor pro passado, assim? Você como um pesquisador? Pode ser. Eu como sempre dei muito valor, então eu sinto falta disso. Ô, Regui, quando recentemente, aí, uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, que o Cruzeiro caiu, você sentiu que, não tinha perspectivas, assim, do clube poder ficar naquele limbo por um bom tempo? Amigos meus, principalmente atleticanos, o Cruzeiro vai fechar. Não tem como fechar um time com 9 milhões de torcedores, 8, 9 milhões, depende da pesquisa. Mas no mínimo isso. Não tem como fechar. Ele pode não voltar a ser grande. Eu temo que isso aconteça. Ele não volte a ser grande. E ainda? Não, hoje já é grande de novo. Ah, sim. Mas durante os 2 anos eu falei, o Cruzeiro hoje é time pequeno. Aí o pessoal falou, mama, você não está entendendo. Eu falei, uma coisa é time, outra é clube. O clube é gigante. O Vasco é um clube gigante. Sim. O Vasco, o time foi pequeno durante um tempo. Né? E o Cruzeiro é a mesma coisa. Agora começa a reagir. Está num processo de crescimento. Eu temia por isso. Que não voltasse a ser grande. O rombo foi muito forte lá. Foi muito grande o rombo. Lamento que os responsáveis por isso não estejam presos atrás das grades hoje. Sem dúvida. Sem dúvida. E o tanto de jogador que o Cruzeiro teve que abrir mão de garoto, de jovem garoto, que está jogando em vários clubes por aí, que ele não pôde faturar com eles. Vitor Roque é o maior exemplo. Você tem o Kaká, zagueiro, que está no Corinthians, o Everton. O Estevão, né? O Everton, lateral direito. Tem o Ederson, volante. Maurício, meia. O Estevão, Messinho, ele é um pivô indireto disso, porque o Cruzeiro deu os direitos dele de garantia para uma negociata daquelas com o empresário. Ele era menor de idade, não podia. Só isso já valia a prisão. Então o Cruzeiro perdeu o Jadson do Bragantino, vários jogadores que ele podia ter faturado mais, com Fabrício Bruno. Entendeu? São uns 10 jogadores, mais ou menos, e ele faturou muito pouco com essa turma, por causa disso.